Olá pessoal, hoje nós vamos falar de herança e sexo, assunto bem interessante, assunto que tem direta relação, por exemplo, com a nossa espécie. Vamos lá. Os cromossomos e o sexo. A maioria das espécies se diferencia por um par de cromossomos especiais, é o que nós vamos chamar de cromossomos sexuais. Por exemplo, o que nos diferencia da nossa espécie, no caso, entre um homem e uma mulher, nada mais é do que a presença de um cromossomo diferente no caso no homem, certo? Os demais cromossomos, por exemplo, na nossa célula nós temos 46 cromossomos. Dois desses 46 cromossomos são chamados cromossomos sexuais, que é o XX no caso da mulher, XY no caso do homem. E os outros 44, que não são sexuais, que vão determinar outras características, é o que nós vamos chamar de cromossomos autossomos. E aí nós temos os principais sistemas cromossômicos de determinação do sexo. O primeiro deles é o sistema XY, do qual nós fazemos parte, mais um exemplo aqui nós temos a drosófila. Percebam que a fêmea de drosófila tem dois cromossomos iguais, certo? Cromossomos sexuais iguais, XX. E no caso do macho é quem tem o cromossomo diferente, que é o cromossomo sexual Y, certo? Esse termozinho Y não é porque o cromossomo está faltando uma perna, não. É só questão didática, certo? O cromossomo ele é menor, certo? Tem uma menor quantidade de genes. Então, neste caso aí, a gente pode dizer que as fêmeas, no caso do sistema XY, elas são mais complexas molecularmente falando do que os indivíduos do sexo masculino. Então, nesse caso, quem determina o sexo no sistema XY, atentem-se bem. No sistema XY, quem determina o sexo da prole é o macho. Por exemplo, na nossa espécie, quem vai determinar quando a gente diz quem vai doar, certo? Por exemplo, o gameta que vai determinar o sexo da criança vai ser o macho. Por exemplo, se ele doar um X, vai ser aí, o embrião vai ser fêmea. Se ele doar um Y, o embrião vai ser o quê? Macho. Na drosófila, do mesmo jeito. Então, os indivíduos, os seres vivos que participam do sistema XY, quem determina o sexo é o homem. No caso aí do sistema X0, é X0, viu? 0 justamente porque há a ausência de um cromossomo. No caso aí do gafanhoto, como vocês podem observar, o que é esse X0? Vai ser justamente o fato de que a ausência de um cromossomo vai determinar o sexo. Professor, a ausência de um cromossomo, mas isso daí não é uma falha, não é um erro, não é anomalia? Neste caso, não. A ausência de um cromossomo é que determina, por exemplo, que ele vai ser macho. Isso também, por exemplo, ocorre em abelhas. O zangão, ele não tem um cromossomo, ele não tem, na verdade, um lote cromossômico todinho. Neste caso aí do gafanhoto, ele não apresenta um cromossomo, que é justamente isso que vai determinar que ele seja macho. E a fêmea lá tem os dois cromossomos, certo? E no sistema ZW, que é o caso, por exemplo, dos galináceos, é o inverso do XY. É a fêmea quem determina o sexo. Então, quer dizer que é a galinha que tem dois cromossomos diferentes, que nós chamamos aí de ZW. E o macho, no caso o galo, vai ter dois cromossomos iguais. Então, no caso das galinhas, quem determina o sexo, como vocês podem ver aí abaixo, por exemplo, se for macho, se for um pinto, é ZZ, ou seja, o macho ele tem dois cromossomos iguais. Se for uma pinta, no caso for fêmea, vai ser ZW. Então, no sistema ZW, quem determina o sexo não é o macho, é a fêmea. No sistema XY e X0, atentem-se, no sistema XY e X0, as fêmeas formam um único tipo de gameta, como eu já expliquei. Como elas formam só um tipo de gameta, elas são chamadas de sexo homogamético. Homo, de igual, ou seja, elas possuem apenas um gameta. Professor, mas não são dois? São, mas esses dois gametas eles possuem cromossomos iguais, certo? Por isso, homogamético. No caso dos machos, constitui um sexo heterogamético. O que é isso? Quer dizer que eles possuem gametas diferentes. Por exemplo, no caso do sistema XY, eles vão possuir um X e um Y. No caso do sistema ZW, eles possuem cromossomos diferentes, certo? Temos ainda aí no caso dos
himnópteros, né, que é uma ordem relacionada aos insetos, no caso aí dos exemplos as abelhas e as formigas, os machos eles são haploides, enquanto que as fêmeas são diploides. Isso nós chamamos de sistema haplodiploide. O que isso significa, professor? Quer dizer que a diferença entre o macho e a fêmea não vai ser um cromossomo, e sim um lote inteiro de cromossomos. Quer dizer que, por exemplo, as abelhas têm, no caso das fêmeas, tanto a abelha rainha quanto as operárias têm 2N, enquanto que os machos têm apenas N. Isso é o que diferencia um macho de uma fêmea nessa ordem aí, certo? Herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais X e Y, eles praticamente não apresentam homologia. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses dois cromossomos, eles não apresentam os mesmos tipos de genes, certo? Por ter apenas um alelo dos genes localizados no cromossomo X, os machos são denominados hemizigóticos, certo? Genes localizados no cromossomo X ou Z, que não possuem alelo correspondente no cromossomo X ou W, possuem o que a gente chama de herança ligada ao cromossomo sexual. E aí nós temos alguns exemplos. O daltonismo ou cegueira para cores, que você já deve ter ouvido falar, né? Cerca de 5 a 8% dos homens, percebam, que são exemplos ligados ao cromossomo X. Professor, por que os homens são mais afetados do que as mulheres? Ora, porque se é um tipo de herança ligado ao cromossomo X, basta que um X seja recessivo nos homens para que ele, por exemplo, seja daltônico. E no caso das mulheres, professora, precisa que sejam os 2X. Se apenas um X for recessivo e o outro for dominante, então a mulher é portadora. Atentem-se bem para essa palavrinha. Ela é portadora do gene para o daltonismo, mas ela não desenvolveu o daltonismo. Esse daltonismo que ela tem no material genético dela, nos genes dela, ele pode se manifestar em um provável filho, mas não quer dizer que obrigatoriamente vai se manifestar. Então, por isso que os homens são mais atingidos do que as mulheres, certo? Então aqui nós temos esse exemplozinho, né? Se você não está vendo, no caso do 5 aqui, se você está vendo um 5 vermelho e as bolinhas que estão ao redor do 5 você está vendo verde, é porque você é daltônico, certo? O 5 está verde, as bolinhas estão em tons avermelhados e alaranjados. No caso do 6, está o inverso, né? O 6 ele está vermelho com bolinhas alaranjadas e ao redor nós temos bolinhas aí em tonalidades de verde diferente. E aqui mostrando justamente um cruzamento. Mãe não daltônica, mas é portadora, como eu já havia falado. Um homem não daltônico. Então, neste caso aí, só vai haver uma possibilidade. Então, só vai haver aí 25% de uma criança, no caso aí do sexo masculino, ser daltônico. Nenhuma das mulheres vai ser daltônica. Tem uma portadora e a outra é não portadora, certo? No caso aí de uma mulher não daltônica portadora e de um homem daltônico. Então, nós vamos ter aí um homem daltônico, uma mulher daltônica, uma mulher portadora e um homem não daltônico. Então não existe homem portador. Ou ele é normal ou ele é daltônico. Uma outra doença aí, hereditária é a hemofilia, né? Que é causada por uma falha no sistema de coagulação do sangue, causando hemorragias abundantes. Até um simples ferimento causa essas hemorragias. É o mesmo caso do daltonismo. Certo? Aí ó, o exemplo, mulher não hemofílica, mas é portadora, ou seja, ela tem um gene recessivo. Homem não hemofílico, certo? Então a probabilidade aí é de que 25% das crianças sejam hemofílicos, no caso do homem, certo? Herança ligada ao cromossomo sexual das aves. Nós temos aí um exemplo, ligada aos machos, no caso dos galos, né, as galinhas. Nós temos aí um genótipo, os dois dominantes, ou um heterozigoto, né, um dominante e um recessivo. Nós temos aí plumagem barrada, né? E quando nós temos os dois recessivos, não barrado. No caso das galinhas, né, que são heterozigóticas, é o inverso, certo? Por exemplo, basta que um alelo seja recessivo para ela ser não barrada. Então percebam que no sistema ZW é o inverso do sistema XY, certo? Aqui mostrando um cruzamento, ó.
de um galo não barrado com a galinha barrada, nós vamos ter aí, por exemplo, um macho não barrado, um macho barrado, uma galinha, no caso aí, barrada e uma galinha não barrada, certo? No caso aí, no segundo cruzamento, né, um galo barrado com a galinha não barrada, nós vamos ter aí apenas uma galinha não barrada, os demais vão ser barrados.